Olá pessoal, aqui é Vinícius, do 3 Dungeon Masters e aparentemente, apesar do fone de ouvido e coisa e tal, não vou gravar gameplays hoje. O assunto hoje foge um pouco da temática que a gente vem apresentando até então, que é falar sobre jogos, as resenhas, falar alguma coisa sobre livros, enfim, dar dicas de leitura, enfim. Hoje eu vou falar como mestre de jogo, mas um pouco mais como advogado. Eu sou advogado, normalmente atuo na área trabalhista e administrativa. E por que eu estou falando assim hoje? Nesses últimos dias tem um assunto na esfera do RPG, principalmente nas redes sociais, que tem chamado muita atenção, e eu acabei lendo a respeito e li algumas coisas que eu vi que não eram muito condizentes com a realidade, certo? Então vamos à polêmica. Recentemente foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 8.515/2017. Basicamente, o que é que trata esse projeto de lei? Esse projeto de lei é apresentado pelo deputado conhecido pastor Marco Feliciano. Ele basicamente modifica o artigo 74 da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, conhecido também como Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Esse projeto de lei ele foi apresentado com base numa série de polêmicas que aconteceram aqui no Brasil ao longo do mês de agosto, setembro de 2017. Eu não vou entrar no mérito dessas coisas, nem vou citar isso, porque foge do escopo do nosso canal, do nosso site, e eu não vou entrar em polêmicas que são diversas disso, né? Se você pudesse informar a respeito, ok. Se você já sabe, beleza também, mas eu não vou falar a respeito disso aqui, certo? Mas basicamente o que é que trata o projeto de lei? O projeto de lei ele fala sobre a regulação da classificação indicativa de exibições, apresentações ao vivo, aberto ao público, tais como ciências, teatrais, shows musicais, ou seja, impõe ao organizador que coloque a classificação indicativa, né, e a descritiva daquele espetáculo, ou show, enfim, fica fixado um local visível à entrada, com o objetivo, obviamente, que pais responsáveis ou as pessoas possam verificar se aquele apresentação, espetáculo é adequada à idade de seus filhos ou se lhe interessa, enfim. Ok, isso aí ok, é realmente algo que precisava, de fato, de acordo com, principalmente em relação às polêmicas, é algo que o Estatuto da Criança e do Adolescente não previu, os regulamentos de classificação indicativa não, e realmente é algo que é bom, né? É bom, né? Só que a polêmica reside que nesse projeto de lei acrescenta o artigo 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente um parágrafo 2º. O artigo originalmente era um parágrafo único, ele acrescenta alguns textos, né, nele, modifica o parágrafo único para o parágrafo 1º e acrescenta um parágrafo 2º que não existe na lei atualmente, que é o seguinte. O parágrafo 2º, vou ler aqui para vocês e vou deixar também o link na descritiva aqui do vídeo. O parágrafo 2º fala o seguinte: não será permitido que a programação de TV, cinema, DVD,
jogos eletrônicos e de interpretação, RPG, exibições ou apresentações ao vivo abertas ao público, tais como as circenses, teatrais e shows musicais profanem símbolos sagrados. Ok, a polêmica está nisso aí. Há uma tremenda redundância nesse parágrafo 2º. Ele não precisava existir, não precisa estar no ordenamento jurídico, porque já há outras leis que tratam sobre o tema. Basicamente eu vou citar aqui, há toda uma legislação a respeito de classificação indicativa, que é bom até citar aqui, é legal citar, por exemplo, na Constituição Federal, a gente tem o artigo 5º, inciso 4, artigo 21, inciso 16, artigo 220, parágrafos 1º, 2º, 3º, o artigo 221 e artigo 227 caput, a cabeça do artigo, o próprio artigo 74 que quer se modificar, do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 75, 76 também, artigos 253, 254, 255, 256 e 258 também do Estatuto da Criança e Adolescente, a portaria 368 de 11 de fevereiro de 2014 do Ministério da Justiça, que trata exclusivamente da classificação indicativa, certo? Mas o que é o objeto do parágrafo 2º basicamente é o crime que já é previsto no artigo 208 do Código Penal, certo? Que aqui eu vou ler para vocês. É o crime de ultraje a culto, impeditivo ou perturbação de ato a ele relativo. O artigo 208. É crime, né? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente violência. Certo. Basicamente, sendo bem curto e grosso, é uma porta aberta para muita coisa esse artigo. Esse parágrafo 2º desse artigo que se pretende modificar por esse projeto de lei. Por quê? Ele dá uma ordem dizendo que não será permitido. Bem, como é que isso não vai ser permitido? Através do sistema de classificação indicativa, que é interessante a gente explicar como funciona a classificação indicativa. Basicamente, toda publicação, isso focado para o RPG, de livro de RPG, suplemento, caixa básica, enfim, ela tem que ser enviada para o Ministério da Justiça, para o departamento responsável por classificação indicativa, e lá eles vão utilizar um guia bem longo, 46 páginas esse guia, estou com ele aberto aqui. Você pode inclusive ir lá vou botar o link também lá da página da classificação indicativa, você pode ir lá, baixar o guia, ler, ele é bem informativo, bem claro, assim, e simples de ler. E é bom porque você entende também como é que funciona a questão da classificação indicativa, não só para o RPG, mas para outros conteúdos, como novelas, filmes, e vários outros conteúdos, né? Por aí. É muito interessante, né? E lendo você entende porque por exemplo, eu tô aqui com Hora da Aventura. Por
que o Hora da Aventura pegou classificação indicativa 12 anos, enquanto, por exemplo, o Dragon Age pegou 16, o Mundo das Trevas pegou 18, por aí vai. Você lendo, você entende, né, basicamente como é que funciona. Mas para você quer lançar um livro de RPG aqui, você tem que mandar o livro todo ou parte do livro, né, junto com a ficha técnica dele, uma sinopse, para o Departamento de Políticas de Justiça, Coordenação de Classificação Indicativa. Lá, utilizando esses critérios que o normativo, a portaria 368 de 11 de fevereiro de 2014 estabelece, que estão escritos no dia que eu acabei de falar, eles vão fazer a classificação daquela obra, daquele livro, certo? Lembrando que é uma classificação indicativa, ou seja, ela não é capaz de retirar um produto de circulação, certo? Ela apenas serve para indicar aos pais responsáveis se aquele livro de RPG é adequado para aquela idade ou não. Diante disso, o projeto de lei é vago no sentido de dizer que não será permitido. Até aí, não será permitido. Então, a classificação indicativa vai passar a dizer se não pode ser publicado ou pode ser publicada determinada obra. É um questionamento, até porque não há essa previsão legal. Não será permitido que a programação de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação, RPG, exibições e apresentações ao vivo abertas ao público, tais como as circenses, teatrais e shows musicais, profanem símbolos sagrados. O final aqui do artigo, três últimas palavras: profanem símbolos sagrados. É uma outra pegadinha jurídica. Até porque não existe uma definição legal para o que seriam símbolos sagrados. O mais próximo que nós temos disso é justamente o que a gente acabou de ler aqui, o artigo 208 do Código Penal, que ele não fala em profanar símbolos sagrados. Ele fala em vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O que é que seria, né, essa questão de vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso? A gente procurou em alguns autores de direito penal e basicamente o que eles falam mais ou menos a mesma coisa a respeito desse ponto, que a questão de vilipêndio, ele trata da questão de desprezar, menoscabar, aviltar, desdenhar, injuriar, ultrajar um símbolo religioso, né? O que você pode puxar e tal, assim, dando aquela interpretação bem larga. Você pode dizer que é uma profanar, certo? O grande problema é que há religiões que não possuem símbolos, por exemplo, o próprio protestantismo e tal. Eu acredito que o símbolo maior dele seja a Bíblia, né? Lá, o budismo tem tanto o altar, enfim, o budismo e tal, o shintoísmo, ou sei lá, o animismo tem, sei lá, o túmulo dos antepassados, talvez, sei lá, uma foto do antepassado. Mas assim, há religiões que a questão do símbolo sagrado é muito vaga ou muito aberta, que é complicado você definir o que seja símbolo sagrado para essa ou aquela religião. Até porque a visão
de quando foi feito esse código é dos anos 40 do século passado, praticamente 95% da população brasileira era católica. Então foi pensado, por exemplo, no crucifixo, imagens de santos, a hóstia, a figura do padre, o simbolismo das vestimentas de padre, bispo, do papa, enfim, esses símbolos voltados mais para a Igreja Católica. Então, assim, o próprio artigo ele é anacrônico quanto ao que se entende de sentimento religioso atualmente, até porque a grande maioria da população brasileira se vê ainda como cristão católico, embora que tenha também um crescimento muito grande das igrejas evangélicas, né? Enfim, mas o foco aqui é complicado você estabelecer o que seria o símbolo sagrado. Sei lá, o próprio Vampiro à Máscara ele traz imagens ou ficciona a respeito de corrupção na igreja, ou traz vampiros na igreja próximo ao símbolo sagrado. A própria capa do guia do jogador da segunda edição Vampiro à Máscara é um vampiro pendurado numa igreja, segurando os figos. Isso pode ser considerado uma profanação do símbolo sagrado? Bem, da imagem é muita interpretação. Então, de acordo com esse projeto de lei, você poderia entender que isso seria ou não uma profanação de símbolo sagrado. Entenderam? Há uma margem muito grande para algo que é muito subjetivo. Então, a pessoa que for avaliar, digamos, se for um ateu, ele vai entender que não há uma profanação. Mas digamos que seja um cristão católico, fervoroso, né? Ele vai entender que há uma profanação, certo? Por isso que o texto do artigo é um texto capcioso, exige muita interpretação, não é algo que a gente fala que a técnica legislativa não é perfeita, porque ele não define o que seria a profanação e o que seria os símbolos sagrados. E o pior, ele diz que não será permitido, mas não fala como isso vai se dar, certo? Então dá margem para muita interpretação. O perigo desse projeto de lei está nisso, ou seja, pode-se entender que o departamento de classificação indicativa lá passe também a censurar, né? Não é algo incomum, inclusive algo que já aconteceu na nossa história, e o Instituto de Classificação Indicativa ele vem do instituto semelhante que houve durante o período em que os militares estavam no poder do Brasil, né? Isso vai voltar? Não dá para saber. Você não pode permitir se tiver uma censura prévia. O Instituto da Classificação Indicativa não serve para isso. Então, como é que isso vai ser feito? Não vai ser retirado? Já há um tipo penal para isso que é bem próprio, né? Que também já dá uma margem para muita coisa, apesar de normalmente a interpretação dele ser bem restritiva, né? No sentido de profanação. Por exemplo, eu andei lendo também decisões de vários tribunais aqui no Brasil que entendem que, por exemplo, a profanação do símbolo religioso seria o sujeito chegar em frente a uma igreja e arrancar o crucifixo e jogar no chão. Mas aqui a gente não sabe no que vai dar, entendeu? É preocupante? É bastante preocupante. Eu me preocupei bastante com isso. Por quê? Porque tudo isso que eu falei agora, né? E porque
apesar de ter sido proposto agora, pouquíssimo tempo, foi proposto dia 19 de setembro de 2017. Eu vou botar o link para você acompanhar a tramitação do projeto. Ele foi apensado a outro projeto de lei, que é o 2134/1996, que eu também peguei ele, dei uma lida rápida, que ainda está tramitando aí pela Câmara dos Deputados. Projeto do Marcos Feliciano, que eu estou comentando, Marco Feliciano, aliás, ele está tramitando em prioridade, regime de prioridade, ou seja, apesar de ele ter sido apensado, ele vai ser debatido ainda, pode ser aprovado ou não, mas ele tem que ser ainda debatido na comissão que ele está, e vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ser debatido lá também, para depois ir para a votação no Senado, que ele vai depois, quando o projeto é apresentado na Câmara dos Deputados, ele é votado, aprovado, vai para o Senado, vai para as comissões do Senado também, debatido lá, votado no Senado, né? Dependendo do tipo de projeto, pode ser aprovado na comissão e vai para a votação simbólica no Senado, ou vai para o plenário do Senado, dependendo do projeto de lei, da natureza dele. Vai para a sanção presidencial, e depois da sanção presidencial, se o presidente entender que não é cabível aquele artigo, ele pode vetar, né, a parte daquela legislação, ou ela por completo, volta para o Senado, que o Senado ele vota, se mantém ou retira os vetos. E ainda depois disso, ao controle constitucional, né, por meio do judiciário, no qual associações, né, partidos políticos podem, né, entrar com ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo Tribunal Federal julgue aquele artigo ou aquela lei ou normativo como inconstitucional, né? Isso aí também pode suspender a aplicação daquele instrumento legal, daquele normativo, e julgar se ele está adequado ou é compatível com a nossa Constituição ou não. Outra coisa até que eu ia esquecendo, mas é que é relevante também. É importante que e me preocupa. A princípio eu não dei muita importância quando eu ouvi primeiramente, mas depois que eu fui ler a matéria e fui analisar um pouquinho, pensar um pouquinho a respeito dela, também passou a preocupar um pouco. O ministro da Justiça declarou recentemente que deseja mudar o sistema de classificação indicativa. Eu vou botar aqui, essa matéria é da Folha de São Paulo, só que ela está fechada, exclusiva para assinantes, mas o Jornal do Brasil repercutiu ela, e ela está aberta aqui a matéria, então dá para vocês verem, né, lerem também. Mas o próprio ministro da Justiça, ele deseja mudar o sistema de classificação indicativa da seguinte maneira: atualmente é o Ministério da Justiça que faz isso, um departamento específico do Ministério da Justiça que tem seus servidores lá que fazem esse trabalho. A ideia do ministro da Justiça é o seguinte, eu vou botar aqui entre aspas a fala do ministro da Justiça: vamos continuar tendo uma repartição em Brasília para dizer a idade em que se pode assistir a novela e cinema no país? É uma loucura. Está na hora de a sociedade assumir isso, né? Bem, aí ele fala que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, existem associações privadas que são ligadas à produção de conteúdo que estabelecem essa questão da classificação indicativa lá. Mas aí vem um outro ponto que também é preocupante. Vamos entregar isso a associações, ou uma ONG, ou sei lá o que vai ter que tipo de gente dirigindo.
Se houver por exemplo, uma associação das editoras de jogos de interpretação aqui no Brasil, jogos de interpretação, tabuleiro, enfim, afins aqui no Brasil, aí eu confio, ótimo, beleza, né? Aí tá ok. Mas se isso for entregue para outro tipo de ONG ou associação e tal, que a gente não saiba quem esteja à frente ou não saiba qual é o tipo de interesse que há, aí é preocupante, né? É preocupante. Mas bem, basicamente eu vou botar os links para tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Espero que tenha esclarecido alguma coisa nesse ponto. Inicialmente eu não queria botar a minha opinião pessoal, mas enfim, acabou saindo. Enfim, é isso que eu queria falar, certo? É um vídeo extra que a gente vai botar aqui no canal. Espero que não precise que os esclarecimentos jurídicos, né, normativos, se voltem somente para as regras do jogo, não para nossa legislação aí, ou que possa vir a ser nossa legislação, tá certo? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir nosso canal, se você gostou, dá o joinha no vídeo, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, aqui no próprio YouTube, entrar no nosso grupo no Facebook também e dar uma conferida lá no nosso site, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.